Olá, amigos. Estamos aqui de volta com mais uma edição do Tirando a Limpo com Rubens Lemos. A política é tão fascinante, é uma arte tão fascinante, embora muitas vezes criticada e desvirtuada, porque ela mistura atores de participação ativa, que aparecem com retórica, com ações, com declarações polêmicas, e outros homens cerebrais, articuladores, mestres nos bastidores. E o Tirando a Limpo recebe com muita honra aquele que eu considero o maior articulador político do Rio Grande do Norte. Sem favor, porque ao longo desse tempo ele participou de episódios em que todas as suas estratégias deram certo. Para ele ou para pessoas que tanto valorizaram e outras que não o valorizaram. Mas ele não estava buscando isso, ele estava buscando ser o que sempre foi, um animal político de bastidor, de não gostar de aparecer. Eu estou falando do ex-vice-governador Fábio Dantas, ex-deputado estadual, ex-presidente do ITEP na gestão Vilma de Faria, advogado, militante, empresário, casado com a deputada estadual Cristiane Dantas. Eu tirei Fábio de um período sabático que não se explica, porque ele tem que estar presente na vida política do Rio Grande do Norte. Ele faz falta, um isolamento que não tem razão de ser. Ele segurou, por exemplo, a bandeira da oposição nas eleições do ano passado, enfrentando a estrutura fortíssima da governadora reeleita, Fátima Bezerra. Fábio chegou a 406 mil votos, votação expressiva, pela sua quase solidão na sua campanha. Fábio, é com muita alegria que eu lhe revejo, que eu lhe recebo e que lhe digo, o Tirando a Limpo está aberto para você. Em primeiro lugar, Rubens Lemos Filho, eu gostaria de agradecer a presença de estar aqui no Tirando a Limpo. Você não poupou as palavras, você foi muito generosa na sua narrativa inicial. Direto. Mas eu gostaria de dizer que nós muitas vezes precisamos de estar em silêncio para que não polemize mais do que nós já polemizamos, sem deixar de saber que nem sempre o silêncio quer dizer que você não concorda não está presente, com os fatos que acontecem no Rio Grande do Norte. Eu disputei o último pleito eleitoral, fiquei em segundo lugar com 22,22% dos votos. Faltaram 8% para que nós fôssemos para o segundo turno. Por que faltaram esses 8%, Fábio? Porque a política é a arte de convencer as pessoas. Quando o nosso discurso não convence as pessoas, o adversário convence o melhor. E aí conseguiu chegar ao segundo... Não faltou para você um maior apoio da área mais, não digo de direita, mais liberal do Rio Grande do Norte? Bem, eu tive uma legião de amigos que nos ajudaram, nos apoiaram na campanha. Foram os amigos mesmo que fizeram a campanha. Nós fizemos uma campanha no peito e na raça. Eu tinha um motorista, um fotógrafo ao meu lado e pronto. A equipe que trabalhava comigo era uma equipe muito simples, muito pequena, dentro das condições que nós tínhamos, que eram praticamente inexistentes. Nós fizemos uma campanha mostrando a verdade, uma campanha coerente, mostrando à população que o Rio Grande do Norte não era um Eldorado, e sim um estado que era governado por uma locomotiva desgovernada, com um maquinista com paiol de gasolina prestes a explodir. Nós tínhamos um Rio Grande do Norte, temos um Rio Grande do Norte. É uma metáfora muito forte. Nós temos um estado que nada funciona. As pessoas ficam dizendo assim... Eu ia te perguntar depois, mas eu quero antecipar. Você disse que o povo... Você disse mais ou menos que o povo está sendo ludibriado, né? Ludibriado. Como é que você vê? Pode ser... Aqui você é uma pessoa que enriquece o debate. Como é que você vê o governo Fátima Bezerra, o governo do PT no Rio Grande do Norte, que você combateu durante vários anos, culminando com a eleição,
E depois, pode falar, o que é que você acha? Eu continuei, né, fazendo sempre críticas, e principalmente críticas rápidas, de stories e pontuais. Mas assim, como eu não detenho meios de comunicação, eu sequer fui convidado, difícil, né? Eu sequer difícil. fui convidado. Aqui você está... Muito obrigado, um dos convites. Mas assim, eu nunca deixei de, como cidadão, de me indignar. Eu acho que a população potiguar é uma população muito tolerante com o governo. Se fosse em qualquer outro lugar, as pessoas Por que não essa são. tolerância? Eu acho que a cultura nossa, a cultura é de sempre achar que amanhã a gente pode conseguir algo melhor. As pessoas também não têm a narrativa, nós como oposição, não temos a narrativa que o PT tem de jogar para as pessoas aquilo que eles querem disseminar como sendo a verdade única e Você presente. acha que o governo do PT, ele procura, ele não fala a verdade, ele mente? Olha, não só o governo do PT, mas a própria governadora. Governadora, o que é que você acha? Eu disse isso muito em campanha. Fátima... Você conviveu, eu estou perguntando isso, Convivi, porque você sim. conviveu com dois governadores, dois governadores, Garibaldi, filho, Isso. e foi um dos primeiros a apoiar a saudosa governadora, a quem eu rendo sempre minhas homenagens, Vilma de Faria. E Vilma era diferente. Eu queria que você começasse comparando Vilma e Fátima. Não tem comparação. Vilma era uma mulher que entendia do estado do Rio Grande do Norte, era uma mulher que vislumbrava a coragem de brigar muitas vezes com os poderosos para mudar a realidade do estado. Vilma não media esforços para fazer do governo dela uma gestão de sucesso. Foi isso do primeiro governo. No segundo governo ela foi acometida por uma infelicidade da questão familiar e terminou que aquilo deixou ela acuada. Que os episódios que aconteceram, eu era inclusive secretário de comunicação mas e Vilma, lidei com isso. Vilma era muito diferente, porque você chegava... Vilma furacão. era única, ela chegava assim e era capaz de gestos de uma grandeza tremenda. Você não vê isso no governo Fátima, você não vê dela. Fátima não é uma pessoa de gesto. Se a pessoa estiver morrendo... Você acha que Fátima não é solidária? Você imagina Vilma governando o estado e vendo a população padecer numa pandemia e não fazer nada. Dona Vilma não era teria Vilma. ido pra rua, não seria até Vilma. pra pegar... Não seria Vilma. Até... Vilma não ia se esconder nos alpendres da Redinha e mandar a polícia bater nos pequenos comerciantes do estado. Isso aconteceu? Quem mandou? O governo do estado era gestor da segurança pública. Se a segurança pública proibia o comerciante de forma agressiva, fechando suas portas, quando a população nem sabia o que é que poderia existir na pandemia, ela foi responsável por dizimar economicamente. Era quem? A governadora Fátima. A única coisa que ela fez na pandemia foi bater fotografia recebendo vacina. Mas ninguém tinha atendimento. O Estado fez inúmeras ações que foram vergonhosamente não investigadas, como a questão dos respiradores. Mas 5 milhões? Não foi só 5 milhões. Foi não? Foi 5 milhões de respiradores que nunca chegaram, Peraí, mas teve 1,7 milhão de respiradores usados que foram adquiridos e nunca foram usados. 6 milhões e 200 mil. Ela teve mais 1,5 milhão de respiradores, de filtros para consertar os respiradores. 7 milhões e 700. Teve uma empresa da Paraíba que vendeu Avental, que era uma empresa de som. Como é? Era uma empresa que vendia som, era Leão o nome da empresa. Então, você tem documentos disso? Tenho, fez parte. E não denunciou o Ministério Público, não? Eu fui um dos que catalogaram, junto com alguns amigos auditores, a documentação necessária para fazer a CPI da Assembleia. Nenhum momento da CPI da Assembleia, órgãos de controle participaram daquela atividade, com exceção da Procuradoria do Estado. Fábio, então, você atribui o quê? Porque no governo Vilma, a gente está debatendo, ninguém conversando. Podia Você está me empolgando, porque o Ministério Público, eu recebia 3 ou 4 ofícios por semana. Não falo nem só do Ministério Público, eu falo de outros órgãos que eram atuantes, por exemplo, o Marco. O Marco acabou. Marco nem pisou na Assembleia. Aí na campanha me chamaram para assinar, eu, Estivso, Fátima, os candidatos a governadores, sim, assinar lá aquele do Marco. Estivso e eu resolvemos não assinar. Porque se ele queria pautar os próximos 4 anos, nós queríamos cobrar os 4 anos anteriores, que foram totalmente sem transparência. O Rio Grande do Norte... Os 4 anos anteriores, você fala qual? Os 4 anos que a Fátima governou, os primeiros... Sim, os primeiros. Os primeiros 1.460 dias de desespero do Rio Grande do Norte.
Nós estamos a mais Tá de... bom em matemática, Nós né? É, porque são Matemática- 365 vezes 4. Em matemática de sadismo, né? Nós estamos aí há mais de 1.600 dias de um governo que não disse ao que chegou ainda, a não ser falar mal de gestões anteriores e não pensou em trabalhar. Você atribui a quê? Porque eu gosto muito da memória. Às vezes me chamam de velho, mas é questão da idade. Mas eu vou aqui fazer eu quero que você comente o que eu vou dizer. Geraldo Melo, lembrado até hoje pela duplicação da ponte de Igapó entre Peixe para o Povo, entre outras coisas. José Agripino, no segundo governo, o primeiro governo José Agripino foi um leque de obras pelo estado inteiro. O Galego, né? O Galego do Alecrim. Fez tudo lá pelo Rio Grande do Norte. E, ó, estrada, barragem, não dá nem para contar, porque também faz muito tempo. Mas no segundo, ele fez a Rota do Sol. O povo lembra a Rota do Sol? Garibaldi, as adutoras. Vilma, ponte. Vilma, estradas. Né? Aí depois os outros governos não tiveram marcas, eu acho. E o de Fátima, eu não tenho nada pessoal contra ela, até torço pelo ABC igual a mim, mas eu não vejo uma grande obra, um grande programa reformador na gestão dela. O que é que você acha? Olha, Eu falei alguma coisa errada? O Rio Grande do Norte de Vilma não é o Rio Grande do Norte de Fátima. Se você olhar os vizinhos da Paraíba que tinham inveja do Rio Grande do Norte quando Vilma governava, no meu tempo era assim. Eles fizeram o dever de casa. A gestão pública de 2023 não pode ser igual à gestão pública de 2002. O que é que Fátima deveria ter feito 20 como anos. dever de casa? Primeira coisa que qualquer governante tem que fazer é fazer a reforma do Estado. O Estado não é ingovernável hoje, do ponto de vista de arrecadação de receitas e despesas. O Estado tem... eu sempre digo que o Estado tem um câncer e quer curar ele com dipirona. As medidas são duras e deverão ser feitas para que o Estado possa estar no futuro servindo a todos os cidadãos potiguares, inclusive os servidores públicos. É aquela história, é uma medida que dói, mas que os outros vão sentir o efeito... Ricardo Coutinho fez na Paraíba, era odiado. Garibaldi fez aqui. Garibaldi fez no primeiro ano, foi reeleito governador. No Ceará, há uma sequência que independe de bandeiras partidárias. Ciro Cid, né? Você vê que teve lá PSDB, teve PT e teve outros partidos governando e nem por isso o Estado mudou a linha. Todas as vezes que eu dizia, eu acho que Fátima teve sorte ainda de conseguir terminar o primeiro mandato, porque não foi só sorte, ela teve um governo parceiro, que foi o governo Bolsonaro, que mandou muito dinheiro para estados e municípios, e especialmente, Rubinho, há uma diferença muito grande entre o tempo de Dilma Rousseff, o tempo de Michel Temer, o tempo de Bolsonaro e o tempo, novamente, da segunda era Lula. Qual foi o tempo desses tempos? Lula, eu até acho que está começando agora. Mas esses... Mas já está mostrando o que eu vê, acho né? que Lula... Eu tenho uma opinião pessoal, não estou dizendo, não estou querendo, quero o mal dele. Meu pai foi um dos fundadores do PT aqui no Rio Grande do Norte. Lula dormia na nossa casa no tempo que o PT era pobre. Mas eu acho que Lula veio muito mais como vingador do que como gestor. Ele está demonstrando muita raiva dentro dele. Então, assim, o que é que o Rio Grande do Norte pode esperar desses próximos momentos? E hoje especificamente, o que é que você acha de pior? Eu tenho, recentemente, nesses dias que a gente está aqui, nesses dias passados, saiu uma notícia na Tribuna do Norte de 62 milhões de reais devidos aos municípios. Você tem dados sobre isso? Dados? O que é de pior, a primeira pergunta é o que é de pior. O que é de pior é ter Fátima governando o Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvidas disso. Não é muito pessoal essa sua... Não, porque Fátima é uma pessoa incapaz de um gesto, é insensível. Quando eu digo isso, eu digo porque no pior momento da humanidade nós tínhamos a pior pessoa governando o Estado. Numa pandemia, digamos, não vou falar Vilma, você foi vice-governador. O que é que você faria? Teria feito que Fátima não fez? Tinha dado as mãos a Álvaro Dias. Álvaro, como porque você sem Álvaro Dias, a quantidade de óbitos no Rio Grande do Norte seria quase duplicada, seriam duplicadas. Ele absorveu
toda a demanda da... Você acha que Álvaro fez um trabalho bom no combate Ele fez um grande trabalho, Covid? porque não tinha outro... Porque nós só tínhamos o governo do estado e a Álvaro, prefeitura. Álvaro foi pra guerra, viu? A gente tinha governo do estado e prefeitura do Natal. Eram duas órgãos que deveriam estar em mão dadas. Aí começou-se a briga. Não pode haver o combate, tem que ficar em casa. Começou logo com aquela história, que hoje já mostra que não era um acerto aquilo ali, havia um erro. Claro que tem. Criou-se uma espécie de pânico. Uma espécie, Sim, não, tudo bem. pânico. Aí eu fico em casa e não vou fazer a rede hospitalar, eu não vou criar as condições de saúde pública para enfrentar a pandemia e me diga uma ajuda financeira que o governo Fátima deu à população. Aqueles que tiveram que fechar seus negócios. Não teve. Como é que ela teria dado se não tem dinheiro? Tinha. Ela lançava os programas. Ela, por exemplo, ela botou que a AGN ia dar dinheiro para socorrer aqueles comerciantes que ela mandou fechar as portas. É uma coisa que, democraticamente... Só que ela botou tanto entrave que ninguém recebe. Deixa eu interromper aqui, que eu não posso deixar, está engasgado. É uma coisa que, democraticamente, eu não consigo compreender. Minha querida amiga Márcia Maia, filha de Vilma, que foi chamada de primeira-dama da ditadura por Fátima, hoje ser auxiliar de Fátima. Eu não consigo entender isso, não. Na política, eu não sei não, mas continue. Fátima, ela... tirando a parte pessoal, eu não tenho nada contra ela, contra a pessoa dela. Você conviveu com ela convivi com Fátima desde 2001. Na época, com Leonardo Arruda, a gente se conheceu e íamos ser candidatos. Eu ia ser candidato a deputado federal naquela eleição de 2022, na coligação com Fátima, veio a verticalização, não me permitiu. Depois ela foi eleita senadora. 2021 ou 2002? 2001. 2002 foi a candidatura, mas 2001 foi quando eu comecei a andar com fazer a pré-campanha. Fazer a pré-campanha. Aí, em 2022, eu não pude ser candidato, apoiamos Vilma naquela corajosa campanha. Eu tava nela. Que ela enfrentou. Você tava lá dentro do carro o tempo todo. Dentro do carro não, tava na rua. E dentro do carro com ela, lá passando os dados, você e Wagner, levando carão. Mostrando o texto, ela dizendo que não era assim. Aí... Saudade dela, grande, viu? Vilma foi quem me levou para a política estadual, né? Foi. Me colocou no ITEP. Lhe deu uma missão que você cumpriu. Uma missão dura, né? Mais uma missão... Fábio, ela confiava muito em você. Eu sei, eu era duvidoso porque eu considerava Fátima, Vilma minha madrinha, né? Não só pela política, mas pelo tratamento que ela me dava. Ela, muitas vezes, eu que frequentava muita residência oficial, porque era assessor de comunicação, e geralmente o assessor de comunicação só é convidado na encrenca, você muitas vezes foi chamado para ajudar a resolver a encrenca lá dentro, eu me lembro disso. Mas Vilma, e isso ela fazia por confiança. Ela tinha uma capacidade de... uma percepção de como mudar um momento. Eu conto política. Aí eu vou falar um pouco da política, né? Da eleição 2006. Foi uma eleição fantástica. Foi o Garibaldi era o governador. América da política, né? Era o governador de férias. Vilma tinha lá seus 70% de aprovação de governo, mas no voto... era para ser mais exato. Aí no voto, Garibaldi tinha o dobro dos votos dela. Quando começou a campanha, eu me lembro que eu fui a um restaurante e o cara disse, você se prepare para limpar a sua sala, as piadinhas, porque eu não tenho nada contra Garibaldi, meu amigo, mas não foi Garibaldi, eu acho. Garibaldi não é disso, não. São os assessores, os puxa-saco. A turma do deixa. Mas foi engraçado. Por causa de uma pesquisa do Ibope que saiu, você deve lembrar. 56-33. Quando eu cheguei na governadoria... Começou com 40 e pouco a 20. Mas essa de 56-33, a tribuna botou num domingo, de manchete. E aí eu cheguei meio cabisbaixo, né? Pra trabalhar na segunda-feira e tal. Ela disse... Você, no lugar de estar com essa tristeza aí que eu não tô entendendo... arregaçar as mangas, porque eu ganho, quem vai ganhar a eleição sou eu. Ela disse, eu vou ganhar a eleição. Aí nessa reunião lá na casa dela, ela chamou um bocado de pessoas para lá e mostraram as pesquisas, né? E dizendo que ela não conseguia subir. E ela contava com um excepcional marqueteiro, o melhor do Rio Grande do Norte. E ela não conseguia subir, né? Ela não conseguia subir nas pesquisas. Aí ela disse, olha, me explique como eu tenho 70%. E esse eleitor que disse que eu sou bom governadora não vai votar comigo. Mais cedo ou mais tarde ele vai se encontrar nas urnas comigo. Então vamos trabalhar que a gente vai vencer a eleição. Foi interessante porque do primeiro para o segundo turno houve um fato que me chamou muita atenção. Como ela percebia o momento da política para mudar aquilo ali. Eu estou falando de política.
Não estou falando de gestão, porque é uma coisa que eu gosto muito é de gestão. Você gosta mesmo de política, Fábio. A política é fuxica, eu não gosto muito disso. Não é fuxico, não. Você não bata na política. O momento mais importante que eu entendi de Vilma foi do primeiro e segundo turno. Pegaram o dinheiro na cueca daquele deputado federal do Ceará, o irmão de Genuíno. José Guimarães. O irmão de Genuíno. Pegaram o dinheiro na cueca dele. É o cuecão do PT. Aí a Fátima, Lula estava em ascendência. Quando começou aquilo ali, ele começou a cair. A primeira coisa que Vilma fez foi mandar tirar da propaganda Lula. Mandou tirar da propaganda Lula. Fernando Bezerra ficou com Lula na propaganda. Nos últimos dias, e dizia, o líder do governo, aquela colagem da imagem de Fernando Bezerra fez ele perder para Rosalba no primeiro turno. Eu acho que isso... Foram apenas 14 mil votos. Mas houve também um erro estratégico da campanha dele, que foi ir para dentro de Mossoró falar mal de Rosalba. Foi. Mas os 14 mil saiu de Natal e Parnamirim. Ela teve 94 mil votos, 74 a 94 mil votos, maioria em Mossoró, né? Aí aqui em Natal e Parnamirim... Ela ganhou em Natal. Aí em Natal e Parnamirim ele colou a imagem em Lula, que era o senador, líder do governo Lula. Estava mal no momento em função da resultado, ele perde o primeiro turno, começa o segundo turno, Vilma começa a subir. Lula começa a subir, Vilma diz, bota a minha propaganda com Lula. E venceu a eleição. Ele venceu a eleição. Ou seja, ela tinha um poder de entender, tirar e botar no momento que havia necessidade. Ela sabia muito bem o caminho certo. Mas, enfim, você... Era uma grande professora de verdade. Era. Uma professora de verdade. De verdade, política. E com relação ainda voltando para isso que você falou, de dinheiro, de recursos, os municípios estão reclamando realmente, estão clamando um maior apoio, uma maior... Porque eu não gosto muito dessa palavra, em política eu não gosto muito dessa palavra, que eu de tanto ter ouvido, participando de reuniões que eu não deveria estar presente, mas fui obrigado a estar. Fulano, vamos fazer uma parceria? Eu não gosto disso. Apoio, é a união mesmo, o Estado tem que beneficiar o município como o governo federal e os estados, tem que ajudar os estados. Bolsonaro, por exemplo, eu não sou bolsonarista, mas ele cometeu um erro de comunicação crasso. Ele mandava viatura de polícia para o Rio Grande do Norte e não botava propaganda dele. Aí só saía propaganda do governo do Estado. O governo do Estado estava certo na esperteza. Claro. Então... A vacina, né, que chegava, viu? Fátima ia buscar. Então, você acha que erros maiores ocorreram e estão ocorrendo no governo Fátima? Não tem governo, né? O Estado não tem governo. Eu sempre digo que nós temos aí uma pessoa que senta na cadeira e gerencia o caos. Porque ela não teve uma medida que pudesse dizer assim, o Rio Grande do Norte daqui a 2 anos vai mudar, daqui a 4 anos vai mudar. Ela lança as mesmas... Mas ela colocou o salário em dia, Rubens, né? Até hoje, Fátima nunca botou os salários em dia. Que é isso? Eu digo que Fátima, ela criou um fundo de renda fixa sem juros. Ela pegou a mesma pessoa que ficou devendo, o governo ficou devendo o salário em 2018, certo? Veio receber em 2022. Quem ganhava R$1.000 recebeu R$1.000 4 anos depois. Ela fez de massacre, porque o Estado tinha capacidade... Você acha que ela fez de instinto, por querer? Na política, ela queria mostrar que até o último ano de governo, o Estado anterior, o governo anterior estava atrasado. Eu digo isso, porque quando Fátima venceu a eleição, ela sabia que o Rio Grande do Norte tinha um orçamento de 11 bilhões de reais para gerir por ano. E ela passou a gerir um orçamento de 17 bilhões no último ano. Ela recebeu... Eu digo sempre que Fátima foi a governadora que mais recebeu recursos nos últimos 40 anos. Mas, ao mesmo passo, ela aumentou as receitas. Quando eu digo que ela está atrasada, porque quem tinha um salário de R$1.000 em 2018 e recebeu em 2022, ainda tem esses juros para receber. Que o Supremo Tribunal Federal determinou que tinha que pagar. Esses juros estão aonde? Esse dinheiro não vale mais nada. Esses juros tá na garantia incondicional da palavra de alguém que não cumpre. Ela nunca vai pagar isso aí. Mas, Fábio... Então, o que é que aconteceu? Ela escamou. O pior é que o único discurso que Fátima tinha de ter botado a Folha em dia é exatamente um processo que fez massacrar o servidor público. Durante 4 anos, essas pessoas se endividaram, pediram dinheiro emprestado e passaram mais de 500 dias para receber o salário. Deixa eu te dizer uma coisa. Em 1.350 dias, Fátima pagou os salários.
Em Minas Gerais, o governador pagou os salários em 500 dias. Zema? O Rio Grande do Sul pagou em menos de 500 dias. Por quê? Porque esses governadores, como o Rio Grande do Norte, receberam muito dinheiro no governo Bolsonaro. Mas Fátima usa como argumento, e essa pergunta Ela disse que tinha um direta, bilhão sobrando. Não, mas essa pergunta é direta. E eu, embora tenha tido problemas pessoais com o antecessor de Fátima, porque a minha vida mudou completamente, de perseguições, eu fui tirado de vários empregos, porque não votei nele, fui tirado de vários lugares. Ele pode dizer que não, mas eu tenho depoimentos de pessoas... Era eu o governador anterior? Não. Porque na campanha inteira, Rubinho, eu fui acusado de ser governador. É isso que eu estou dizendo. ela usou um argumento de que o governador anterior, o governador Robson Mesquita de Faria, eu solenemente vou chamá-lo assim, o governador Robson Mesquita de Faria destruiu o estádio. E ele foi considerado, numa pesquisa feita pela Consult, em 2018, o pior governador do Rio Grande do Norte nos últimos 30 anos. O primeiro lugar, Vilma. Segundo lugar, Garibaldi. Terceiro lugar, Zé Agripino. Então, esse argumento, eu acho que ela tem razão. O governo Robson foi muito ruim. O dela conseguiu ser pior. Não, acho com as condições que Robson... Mas o povo não pensa assim. Não, estou falando politicamente. Eu estou falando do ponto de vista de oportunidades. Você chegou, inclusive, a romper com o governador. Eu rompi porque eu entendi que ele não deveria ser candidato naquele ano. Mas, assim, o governo de Robson, você não pode comparar dois governos, da forma que foram. A gente não comparou, viu? Não, eu digo, mas as condições. Robson não teve, foi o pior momento dos governadores. Eles passaram por uma transição. Mas outros governadores, por exemplo, foram 13 Paraíba, naquela época. Na Paraíba, a Paraíba nadava de braçada. Mas porque fizeram... Nós tivemos a maior rebelião, uma rebelião de alcance internacional. Mas quem resolveu o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte foi o Robson. O governo dele foi quem resolveu. Mas não foi Fátima, ela já colheu os frutos disso aí. Rubens, eu tô falando... Mas você rompeu... Política rompeu por quê? Eu rompi porque eu entendi que o governo estava mal, não poderia ir para a reeleição. Então você me responda, se puder. Você acha que o governo Robson realmente... Você não queria ele candidato porque ele não tinha o que mostrar como governador? Deixa eu lhe dizer como é que eu considero o governo Robson. Foi um governo que construiu muito, que fez muito. Aonde? Muitas obras, foram mais de 1000 obras no estado do Rio Grande do Norte. Vou dar um exemplo aqui. Uma estrada histórica como a estrada de Serra do Mel. Me mostre uma obra de Fátima que se compare pelo menos a 10% de Serra do Mel. Mas e porque ela foi reeleita mas por que eu digo? Foi em terceiro lugar? Mas é por conta do atraso de servidores. Robson conseguiu construir, por exemplo, um carro forte e não ter a gasolina de abastecer o carro. Fátima questão do IPE. Fátima tinha a gasolina, tinha um instrumento e não botava o carro para andar. Era diferente. São dois governos diferentes. Comparar Robson com Fátima é o mesmo que comparar um governo que pecou num ponto e acertou muito no outro, e outro que pecou em todos os pontos. Então, sem o dinheiro de Bolsonaro, Fátima... se houve tanta coisa feita nesse governo que antecedeu Fátima, a comunicação eu tenho que chamar de desastrosa. Porque ninguém soube, não. Você vê que só conseguiu melhorar no último ano de governo a melhorou. comunicação, mas não tinha como bater... olha, na casa da gente, quando falta o pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. Então, e dinheiro também. Faltar salário de servidor é um problema. Para qualquer governo. E é um carimbo que se leva por muito tempo. Mas eu posso dizer uma coisa, Rubem. Fátima perdeu uma grande oportunidade. O governo dela recebeu foi o governo que mais recebeu recursos nos últimos 40 anos do Estado. Sei. Nós éramos para tornar esse Estado aqui uma locomotiva de desenvolvimento. Você faria o que com esses 40 milhões? 40 bilhões de reais. Você faria o quê, assim, em termos estruturais? São 17 bilhões Dá a mais. Dá para fazer uma revolução estrutural. 40 anos a mais. A primeira coisa que você tem que fazer é a reforma do Estado. Para que você o Estado extinguiria empresas e demitiria servidores? Não demitiria nenhum servidor. E como se faz a reforma? É simples. Corta aquilo que é supérfluo. Por exemplo? Vou dar um exemplo a você. Os supersalários. Era a primeira medida minha de governo. Eu acho que nenhum governante, vou ser sincero, nenhum governante toparia uma parada contra o judiciário e o legislativo. Eu mandei o projeto de lei, quando o Robson viajou, eu mandei o projeto que extinguiria
os Mas super não será salários. que ele, E eu- ele lhe jogou na... Não, ele nem me fogo? pediu, eu que quis fazer. Você fez... Eu fiz sem- todos, eu fiz esse, eu fiz... Então, além de tudo, faltava autoridade, né? Porque você fez sem ele saber. Não, porque ele disse que quando eu sentasse na cadeira do governador, eu teria autoridade. E eu passei 5 dias, e nesses 5 dias... Eu me lembro que nesses 5 dias gerou uma ciumeira danada, porque você saiu historiando coisas, você saiu... Você criou uma programação Olha, positiva, né? Uma agenda eu positiva. achava que o Estado, como eu acho, que o Estado precisa mudar a forma de governar. Os governantes se preparam para vencer as eleições e não para governar. No primeiro mandato... Eu não me preparei para vencer a eleição, tanto é que perdi, né? Mas eu estava sua preparado para candidatura, governar. eu considero... Isso aqui não é nenhum derrame de... Mas eu acho que a sua candidatura foi uma maneira de não haver WO no Rio Grande do Norte, né? Eu não concordei com o governo, eu faria tudo de novo, com algumas modificações. Tanto que eu fiz um exercício aqui antes da entrevista, eu peguei sua votação e peguei a votação do senador Stevenson. Se tivesse feito uma aliança, vocês podiam dar um caldo, viu? Não. Porque teve 700 mil votos. Na verdade, as pessoas têm que analisar essas contas do ponto de vista real. A governadora de Pernambuco se elegeu governadora e foi para o segundo turno com 20% dos votos. Nós tivemos 22,22% e Stevenson teve 16%. Daria 38%. O grande problema é que os outros chegamos até 42%. O grande problema não foi a oposição, foi não ter dividido a situação como foi dividida nos estados que teve segundo turno. Você conseguiu dividir várias vezes, Você né? pode ter ideia, Lula teve 1.200.000 votos. A Fátima só teve 1.060.000. Ela teve 160 mil votos a menos que Lula. Então, isso queria dizer que muitos eleitores de Lula não votaram em Fátima, porque não concordavam com o governo dela. Nós já tivemos diferente. Eu, Stevenson e Clorissa tivemos 120 mil votos a mais que Bolsonaro, que era o candidato da direita. Então, nós tivemos mais votos. Então, nós chegamos ao limite da votação que nós poderíamos ter. Pra você ter uma ideia, nós ganhamos de 30 mil votos para Rogério Marinho, a soma nossa. E primeiro turno é soma. O meu voto, o voto de Stevenson, o voto de Clorissa é uma soma. Faltou um candidato com mais 150 mil votos, não da gente, mas retirados da Fátima. Como é que você retirou? Como foi assim em Pernambuco. Sim. A Marília Reis teve candidatura, mas teve outro candidato da esquerda que dividiu os votos dela. É Eduardo Campos que criou esse aí em Pernambuco. Mas, Fábio, Então, assim, nós chegamos a uma grande votação naquilo que nós poderíamos Eu acho ter, que eram os votos do Bolsonaro e eram os votos da direita, os votos contrários a Fátima Bezerra. Os 160 mil eleitores que não votaram em Lula, que votaram em Lula e não votaram em Fátima, não votaram na oposição. Anularam o voto. Foram 252 mil votos nulos. esses votos, se somados aos... Nós teríamos chegado ao segundo turno. Mas perderíamos no segundo turno, porque seria 1 milhão contra 700, do mesmo jeito. Seria Você a mesma acha? votação. Porque a população que elegeu o Lula iria votar em Fátima. Ele até viria aqui, É. reforçaria e tal. Com relação... Vamos voltar um pouquinho a um período da Assembleia em que você foi extremamente ativo, né? Como deputado. Você sempre foi ativo como deputado. Você sempre estava na ordem do dia. Houve um momento que eu não esqueço, em que abriu-se uma vaga no Tribunal de Contas. E você queria ser conselheiro do Tribunal de Contas. Ou não queria? Queria. E o candidato do presidente Ricardo Mota, que eu assessorava, era o deputado Pote Júnior. Por quê? Porque a ida de Pote Júnior, olha a política como é, a ida de Pote Júnior para o TCE abriria, como abriu, a vaga para o deputado Kelps Lima assumir. Houve a disputa, voto silencioso é aquele mais perigoso, é o mais traiçoeiro, e você perdeu por 1 voto. E o episódio continua porque em 2015, Ricardo Mota tentou se reeleger pela segunda vez, presidente da Assembleia. E ninguém imaginava, mas uma articulação, que você participou como prócer dessa articulação, fez com que Ricardo fosse derrotado. Ele nem sequer fosse disputar, ele abriu mão, né, da disputa porque viu que ia perder. Eu queria que você contasse um pouco daquele momento e me respondesse essa sua... Porque você se integrou de corpo e de alma. De corpo e de alma. Qualquer pessoa que fale sobre o episódio de 2015 diz que foi você que liderou e foi. Você é um líder.
Você fez isso por vindita, por conta da questão do Tribunal de Contas, ou você fez por achar que estava na hora de Ricardo sair? Ele não foi o meu presidente? Não, na verdade, o grande vitorioso da primeira eleição foi Kelps. Ricardo abriu as portas da Assembleia, Kelps ficou lá e conseguiu vencer a eleição. Eu fiz muitos amigos na Assembleia, até porque eu jogo muito sincero, eu sempre falo muito a verdade. Em nenhum momento eu enganei ninguém na Assembleia nesse ponto. E quando veio o episódio de 2015, foram anos depois, nada disso teve nada a ver com isso. Kelps foi o grande protagonista. A questão do Kelps foi o grande por protagonista ter entrado no seu lugar Kelps foi o grande protagonista de ter me botado nessa disputa da Assembleia. Por conta da derrota não, do Conselho. Foi não. Kelps chegou lá na minha casa. Ezequiel foi muito competente quando começou a dizer. É um político competente. Ele foi muito competente em dizer que eu. Está fazendo uma boa gestão na Assembleia. Ele começou a dizer que nós estávamos ajudando ele. Eu estava liderando essa ponte. Ele, sem estar. Eu não estava. Ele blefou o tempo todo. Dizendo que você estava ajudando o Ezequiel. Sem estar. Não estava, não? Não. Na quinta-feira, Kelps vai lá em casa só para me dar um recado. Qual o recado? Que ia acabar comigo. Ele? Sim. Que, olha, a turma vai se reunir lá. Será que vai acabar com você. Esse recado foi o... Ele foi portador do recado de quem? De Ricardo? Eu não entendi. Eu não sei se aquilo era querendo me fazer pressão. Eu não sou uma pessoa de receber pressão. Eu tinha conversado com o Ricardo, disse que apoiaria ele em dezembro do ano anterior. Combinei com ele passos e esses passos nenhum foram seguidos. Eu gostava muito de... Eu gostava e gosto muito de Ricardo. É uma pessoa... E Kelps chegou lá em casa para me dar um carão na quinta-feira. Aí hoje vocês são do meu partido, não? Somos, mas assim, ele quis dizer o seguinte, olha, o portador não merece pra casa, só vim aqui pra dizer que nós vamos acabar com você, do ponto de vista político, né? Ia derrotar na Assembleia. Mas o nós era o grupo de Ricardo. Aí eu disse... Aí você disse, agora eu vou entrar. Aí eu tentei falar com o Ricardo, e o telefone não atendia. Não atendia, eu acho que não. Aí eu disse... Rubina. Eu disse, rapaz, é aquele tipo de coisa, você não tem caminho a seguir, a não ser enfrentar. Aí eu liguei para Ezequiel e ajudei ele da quinta pro domingo, só. E da quinta pro domingo, a Mas história o caminho mudou. dele estava bem feito. Ele é competente, né? Você tá vendo que a gestão dele na Assembleia... O caminho dele estava bem feito. A gente só complementou, mas ele venceria aquela eleição. Eu acho que ele venceria. Eu acho que eu estava lá... Mas se em novembro, quando o Ricardo fez a reunião conosco, os passos tivessem sido seguidos comigo, com George Soares, com todo mundo, não isso tinha que eu ia dizer, olha, eu acho que o que faltou, esse já passou, temos coisa mais importante para debater aqui, mas o que aconteceu... Mas nada de ranço, nada de anterior, muito pelo contrário. Eu terminei foi uma oportunidade que surgiu, né? Eu terminei que Agora eu me vingo. Durante aquele não foi, em nenhum momento eu não tenho isso, não. Para mim é o seguinte, eu desabafo quando eu tenho uma raiva. E quando ela aí passou, eu nem me lembro. Deixa eu dizer, eu perdi a eleição para o governo, não obtive êxito na eleição de governador no domingo. Na segunda era feriado. Eu fui para a praia. Não fiquei triste. Eu fiquei triste porque Kelps perdeu no dia da eleição de governador. Fiquei feliz porque Rogério ganhou. Eu queria comemorar. Mas fiquei tão triste com o Kelps que não pude sair. Não por mim, porque eu estava preparado para vencer ou para perder. Veja só, Kelps que foi o que me tirou do Tribunal de Contas. Foi o pivô Me manteve na política, né? Senão eu teria saído. Teria saído. Mas, Fábio, especificamente, o Rio Grande do Norte, eu tenho muitos amigos na polícia, porque eu atiro enfim. Eu queria que, rapidamente, para a gente passar para outra parte aqui, segurança... tem imagens que eu vejo que parece a favela da Rocinha, a polícia está sendo recebida nos bairros. Até, inclusive o batalhão de choque, que é um batalhão qualificado, treinado, recebido a bala. E não é bala de 38, nem de pistola, não. É bala de fuzil. Como é que um governo faria? Como é que você, governador, faria para acabar com isso? No meu plano de governo tinha muito disso. Uma das ações que nós iríamos fazer seria uma operação Carcará. Operação não, o grupo tático Carcará. Por que Carcará? Nós iríamos fazer. Porque Carcará pega, mata e come. Ia enfrentar a criminalidade. É uma música de forma bem forte, com posições estratégicas em todo o estado para
combater sequestro, violência, rouba banco, inteligência, mas de forma 24 horas e de forma mais ostensiva. E pesada. E a policial sendo... De forma... O grupo mais preparado para aquela atividade. O golpe daqui. Mas nós iríamos estimular vários grupos preparados. De elite. Para trabalharem aí. Eu não entendo como a gente pode enfrentar a criminalidade nos moldes que o Brasil enfrenta hoje, o Rio Grande do Norte enfrenta hoje, da forma que está. Não tem como vencer essa guerra. Enquanto o governo precisa de 2 anos para conseguir um convênio, para arrumar recursos, para comprar arma, ainda passa mais 2 anos fazendo uma licitação e vai prestar conta do convênio, o bandido troca a arma por droga. E agora, com a chegada de Lula, o cidadão que tem arma, ele vai perder todas as armas, né? No nosso governo, bandido seria bandido. Tratado como tal. Tratado como tal. Hoje são colegas, né, de profissão. É difícil. Quem é colega de profissão? Os bandidos são tratados como colegas de profissão. De quem? Com quem governa o país. Sim, são os coleguinhas. Você diz que PT e facções... PT e bandido peraí, se entendem. Você está dizendo que PT e facções estão no mesmo lugar? Eles participaram junto da campanha, tanto é que na vitória de Lula do primeiro para o segundo turno, o tiroteio comemorando nas facções era gigante, os presídios comemorando a vitória de Lula. Isso tem preço. Vou dar um exemplo. Nicolás Maduro é o presidente da Venezuela. Agora tem uma investigação de um cara que foi preso, que ele confirma que houve ajuda financeira para a candidatura de Lula no Brasil. Então, do tráfico de drogas, então... Do narcotráfico? Ele é ligado ao narcotráfico, o cara que foi preso. Então, assim, se houve ajuda financeira, houve recurso ilícito em campanha, derivado do crime. Então, isso precisa ser apurado, não houve investigação. Isso precisa ser apurado, mas não vai. O Brasil está dominado, né? A gente não consegue mais, não está nada para andar. E com relação ao turismo, que nós estamos levando, eu acho que nós estamos levando uma surra da Paraíba, no turismo, principalmente. A secretária de turismo do primeiro governo Fátima é a mesma do segundo. Foi secretária no governo anterior também. Foi a presidente da Eprotur, Aninha. Mas o trade e todo mundo do turismo reclama dela. Eu participei de várias reuniões. Esqueceu o Rio Grande do Norte. Ela viaja muito, A empresária está pensando na empresa dela, esqueceu que o Estado a Aninha estudou comigo na escola técnica. Mas a Aninha era uma técnica com uma expectativa muito grande da classe turística nela, mas não mostrou o que veio. O Estado está aí, o turismo é feito pela iniciativa. As pessoas estão passando de Recife para João Pessoa, o turismo de Fortaleza para João Pessoa. O turismo é feito pela iniciativa privada. Onde o Estado deve entrar para ajudar, não entra. As estradas são terríveis. Como é que você faz turismo sem ter estrada? Como é que você vai interiorizar o Estado sem turismo? Então, nós vivemos hoje... Aquele sonho da interiorização do turismo, de Martins, de não sei o quê, né? Pois é, você vai para Martins, vai para Porto Alegre, você vai para... 2 lugares maravilhosos. Serra do São Bento, é um desastre. Aí chega a vizinha Serra do São Bento, um tapete, que é a Paraíba. É difícil você fazer isso. Outra coisa, o Estado arrecada 300 milhões ano de IPVA e gasta 50 milhões com estradas. É muito pouco, Rubinho. Eu não sei qual é a verba de propaganda. No meu tempo eu acho que era bem menor do que... Gasta acho que 23, 24. Então a mesma quase está equivalente. Mas assim, o que é que eu me refiro? Mas só que a gente não fazia propaganda nós enganosa. Nós temos um recurso que é o IPVA. Esse recurso do IPVA pode chegar a fazer... Eu acho o seguinte, tem que priorizar as coisas. O Fundo da Pobreza pode ajudar também na reconstrução de estradas, porque estrada é emprego, emprego tira pobreza, emprego gera renda. Nós iríamos fazer da Chapada do Apodi a nossa Califórnia e a nossa Petrolina Potiguar, com mais de 200 mil empregos gerados em 4 anos. Eu acho que quem deu um exemplo, de que é possível, quando se sonha é possível, não é eu estou fazendo lirismo, não. Foi Tomba em Santa Cruz. Isso. Santa Cruz hoje é um polo... E foi, você sabe o que é que derivou Tomba foi apoiado. O senador Zé Agripino e o deputado federal Henrique Eduardo injetaram milhões e milhões em Santa Cruz. Mas você sabe de onde surgiu, por que fazer o santuário de Santa Rita de Cássia? Porque as empresas... Eu me lembro disso no governo Vilma ainda. Tinha aquela cooperativa que Iberê idealizou. Idealizou. Aí o que é que aconteceu? De tanta perseguição do ponto de vista de órgãos de controle, aquelas empresas fecharam. Aí não tinha outra alternativa.
Tomba foi um visionário quando criou a condição de construir o santuário de Santa Rita de Cássia. Exato. Hoje Santa E ele Cruz criou uma nova Santa Cruz. Santa Cruz é uma nova Santa Cruz. Você vê passando Santa Cruz no Sempre final de semana. existia uma Santa Cruz ônibus, antes de pousadas. Tomba e outra as coisas depois. acontecendo. Tomba pra mim, É. olha, ele tem um Eu trabalho. sou suspeito para falar porque eu tenho que dizer, ele é um excelente. Um fã número 1 de Tomba e acho que Tomba é um grande. E doutora Fernanda. Tomba é um grande deputado. Não é omisso, fala. Tomba era como, na época eu fui deputado de um mandato com ele, eu sempre dizia, nós éramos deputados de balcão, de correr nas secretarias para resolver as coisas dos municípios. Quem era assim também, vamos ser justos, Getúlio. Sim, GG, certeza. Getúlio Também está fazendo falta, viu? Com certeza. Agora vamos voltar para política. Eu queria que você, primeiro lá em São José do Mipibu, desde 96, você coordena as vitórias do seu grupo. Seu grupo é imbatível desde 96. Não, nós perdemos em 2002, 2004 ou 2008. Sim, perdeu, mas era majoritário e é muito forte. Vem aí de novo a candidatura de Arlindo? Olha, e lá nós temos um prefeito que foi eleito. Figueiredo. Que até o dia da eleição, a pesquisa de boca de urna deu a derrota de Figueiredo lá. Não teve, foi a única cidade do Rio Grande do Norte que não produziu pesquisas eleitorais. Nós fazíamos pesquisas e guardávamos... Quem era o adversário de Figueiredo? Era Norma. De novo? Era. E Norma tinha sido prefeito, 8 anos. Depois Querinho foi o candidato. E no dia da eleição, na boca de urna, comemoraram lá a vitória, botaram palco no meio da rua, fazendo a vitória e tal. O Figueiredo ganhou com 6 mil votos de maioria. É muito? E assim... Você coordenando a campanha. Eu coordenei e ajudei, né? Ajudou, exato. Figueiredo começou com 8% um ano antes da eleição, Norma com 30%, Querinho com 31%. Aí Figueiredo começou a andar, as pessoas verem que a administração era uma administração que funcionava muito bem, como hoje também funciona muito bem a gestão municipal. A gestão não peca em trabalhar. Ele pode ser candidato à reeleição? Ele pode ser candidato à reeleição. Ele é o nosso candidato, ele é o candidato. Não é Arlindo, não? Não, meu pai não será candidato a prefeito. Meu pai está lá, como se diz, como agora é um grande eleitor. Ex-prefeito, foi 4 vezes. Grande eleitor. 48% do eleitorado vota no candidato que Arlindo apoiar. Que confia em Arlindo hoje, né? Hoje. Porque pesquisa e eleição sempre muda muito. É o cenário do momento. Lá foi um município que não tinha pesquisas e que agora parece que produzem pesquisas diariamente. Eu vi uma pesquisa. Nós não temos adversário lá em São José do Mipibu. Durante esse período nunca tivemos adversário. Tanto é que a oposição foi buscar numa cidade vizinha. Essa pergunta eu lhe fiz porque eu vi uma pesquisa em que é muito forte, nessa pesquisa, não estou dizendo, afirmando nada. Muito falsa, por sinal. A liderança de Severino da Farmácia, que foi prefeito de Monte Alegre. Nós fizemos 3 pesquisas agora. Severino não é de Monte Alegre, por que ele vai fazer em São José? O candidato de Monte Alegre, ele vai ter muita dificuldade para fazer o processo eleitoral em São José. Primeiro porque... Ele tem história em São José? Nenhuma. O filho dele foi deputado, foi votado lá, teve 1.000 votos, Cristiano teve 11 mil. Severino foi... Eu tô dizendo, quem apoia ele lá? Querinho? Querinho e Norma. A oposição não tinha como enfrentar, aí foi buscar nele para apoiar. Só que ele tem um grande problema que ele vai ter que explicar à população. Qual é? Severino, os limites geográficos de São José e Monte Alegre são os mesmos desde 1953. Dentro de São José existe uma válvula XV07, distante a 1 quilômetro de Monte Alegre, que tem perícia da Polícia Federal com isso. Num processo... Isso quer dizer o que na prática? A perícia da... Quando eu vejo Polícia Federal... deixa eu dizer, mostrando que é de São José com 1 quilômetro de distância. Severino, quando prefeito, o candidato de Monte Alegre, quando prefeito, produziu um documento e entrou com processo em Brasília para receber royalties dessa área. Que não pertencia ao município dele. Não pertencia, nem pertence, nem nunca vai pertencer. Porque, geograficamente, os 2 municípios nunca mudaram os mapas. E ele conseguiu isso? Não, aí conseguiu eliminar. Nós não fazíamos parte do processo, ele entrou em Brasília. O município não fazia parte. Governo de Bolsonaro. Eu era deputado, depois fui vice-governador e ele votava comigo para deputado. Eu rompi por conta disso. Era o governo de quem, né? Para presidente da Dilma, né? Nessa brincadeira, ele recebeu 54 milhões para Monte Alegre. Esse dinheiro faz falta em São José. Monte Alegre, Deixa eu te dizer, daria para fazer 20 UPAs, daria para fazer comprar 500 ambulâncias,
daria para Viaturas fazer policiais, muitas. 50 unidades básicas de saúde. Sei. E como é que você se apresenta como candidato? Eu não teria a coragem que ele tem. Mas Porque dizem que ele se tem os- muita estrutura, muito dinheiro, muita... Pois é, o dinheiro produzido por ele para Monte Alegre prejudicou a cidade que ele quer ser candidato ao governo. Para mim, isso é uma... Desculpa a palavra, mas é uma cara de pau. Eu queria ser candidato numa cidade em que eu prejudiquei a própria cidade. Eu aprendi que a gente é candidato quando a gente tem serviço prestado, quando a gente tem um bom Como discurso. tem... Aqui no Rio Grande do Norte é assim, quando tem tradição... Mas você tirar dinheiro de uma cidade, e não um pouco, 54 milhões, por um ato que você tomou, até defendo, porque estava defendendo a sua cidade, não vou tirar essa luta que foi, mas foi por um documento inverídico, que não traduz a É realidade. grave porque Então, assim, nós parece vamos- a usurpação da terra alheia. Pois é, eu sempre digo, não é nem usurpação. Usou de má fé mesmo para produzir algo que causou um prejuízo à cidade vizinha e agora se prepõe a ser candidato a prefeito dessa cidade. É muita cara de pau. É muita cara de pau, mas tudo bem. Como sempre, Ele em vem São José vai ser ser a candidato. campanha quando sempre em São José. Eu uso essa expressão porque eu quero falar aquilo que eu ouço em campanha. São José, mais uma vez, teremos uma campanha pau. Não acredito, não. Que campanha Eu acho que a eleição, radical. eu acho que a eleição vai ser uma eleição polarizada de dois lados, como sempre foi. São Severino José, contra Figueiredo. São José sempre é assim, eles sobem, aí depois, por exemplo, agora, ele lançou a candidatura, as pessoas não conhecem ele. Para mim, Qual foi sua votação para governador em São José? eu tive 11 mil e poucos votos, venci Fátima por 1.200 votos, Estílio teve 3 mil votos. Teríamos vencido por 4.200, se fosse um só. Sei. Fátima teve 9.800 sem ninguém apoiar ela. Pois Então, é. é uma cidade que as pessoas, tradicionalmente, decidem no final da eleição a vitória ou não. Mas, para você ter uma ideia, na eleição passada, Figueiredo ganhou com 6 mil votos, mas até 10 dias antes da eleição, ele tinha 36% e tinha 19% de indeciso. Ele terminou com 50 e poucos por cento. Você vai em cima dos indecisos. A gente vai mostrar a verdade. Em São José eu só quero mostrar Não, a verdade. Flávio, o que eu estou querendo dizer É a para o principal- povo de Goiás, até porque ninguém é obrigado a me conhecer, nem ele conhecer. Claro. Estou dizendo que eu disse antes no começo do programa, que eu estou diante do maior articulador de bastidores. Eu do quero Rio Grande do Norte. apostar que a população... Você topa a aposta? eu aposto que a população de São José do Pibu vai conhecer o que foi feito com a cidade. E, de um lado, tem pessoas que trabalharam, que tudo fizeram pelas terras. O que foi feito por vocês e o que foi Tudo que feito por tem em São Severino. José, tudo que tem... Severino fez nada. A Não, não mas ser não levar o tem esse dinheiro. episódio aí do... Levar o dinheiro. Fazer não fez nada. Mas essa sua colocação é perigosa. Por quê? Ele levou o dinheiro... Fez mas o ele quê pra São usou José? o dinheiro na terra dele. Na terra dele. Mas prejudicou a população que ele quer ser candidato. Não tem lógica isso. Olha, se eu fosse candidato em uma cidade, nesse ponto de vista, eu preferia ficar calado e esperar, porque quanto mais eu falar, mais a pancada vai ser grande. A população da cidade, quando eu descobrir quem ele é, que não sabe até hoje, Mas você vai fazer questão de mostrar, né? com certeza, com certeza. E eu vou não só mostrar, mas nós vamos colocar no sangue mipibuense exatamente o de respeito ao povo mipibuense. Vamos fazer uma audiência pública lá, levar 2.000 pessoas e mostrar o que é que faltou na cidade em decorrência Do dinheiro da que perda foi, do dinheiro. Que foi deslocado. Continuo né? dizendo, ele fez algo que era importante para a cidade dele, mas prejudicou a cidade que agora ele quer governar. Vamos agora para Natal. Natal, ano que vem, eleição para prefeito. Eu quero saber de você, Carlos Eduardo, Natália Bonavides, Paulinho Freire, BG, o nosso BG, um comunicador que, sem dúvida, é um comunicador competente e revolucionário na área das redes sociais. O Wendel Lagartixa, se conseguir anular a cassação. Como é que você vê isso aí? Eu fiz uma conta, terminada a eleição para senador, eu fiz uma conta a seguinte. Em 2018, Carlos Eduardo derrotou Fátima Bezerra em Natal por 90 mil votos. Em 2022, a diferença caiu para 3 mil votos contra Rogério, né? Em relação à eleição do senador Rogério Marinho. Você acha que Carlos Eduardo, ele entra, porque ele vem de 2 derrotas,
como você avalia Carlos Eduardo e os outros também? Mas você acha que Carlos Eduardo, como está liderando, segundo as pesquisas, você acha que ele é o prefeito de férias? Olha, eu tive 100 mil votos, 99 mil votos para governador em Natal. Voto para danado, viu? Steve teve 97 e a gente junto ganhou Fátima, né? Então quer dizer que a direita tem uma votação razoável em Natal. Você se considera de direita? Não, eu estou me referindo. Eu sou uma pessoa de centro. Eu também, eu sou social-democrata. Eu sou de centro, mas nem gosto assim, de radicalismo de um lado nem do outro. Mas eu inclusive pautei muito na campanha que eu votei em Bolsonaro e acreditei em Bolsonaro pelo que ele fez pelo Rio Grande do Norte, pela entrega que houve no Estado. O Estado sem o Rio Grande do Norte, sem Bolsonaro, não teria funcionado. Então, assim, eu sou de centro, mas eu defendo que a oposição ao governo do Estado precisa se unir. E a única pessoa que tem a capacidade, no momento atual, de conduzir o processo eleitoral de Natal é o prefeito Álvaro Dias. É isso que eu ia colocar. É o prefeito Álvaro Dias. É isso que eu ia colocar. E você, por favor, nós vimos recentemente, teve uma imagem que eu fiquei estarrecido e queria sua opinião. Porque Álvaro também é um articulador competentíssimo. E não foi eleito ganhando de 14 adversários no primeiro turno à toa, né? Ninguém faz isso. Então, eu vi na televisão... No começo nem tanto, né? No começo ele foi um pouco... eu digo assim, de forma contundente, até secundarizado, né? Ele foi dizer aquele vice... Rubens, eu sempre digo Eu fui assessor dele na vice-prefeitura. No poder... Tinha nem banheiro lá na vice-prefeitura. No poder... As pessoas não mudam, as pessoas se revelam. E Álvaro se revelou na pandemia. Álvaro, para mim, era outra pessoa. Eu passei mudei meu conceito em relação a ele, porque ele juntou gente competente, juntou Fernando Suassuna, juntou Luiz Alberto, juntou um comitê científico de altíssimo nível. Ele entendeu que não era ele que... E assim, Álvaro demorou muito a escolher o candidato ao governador, mas quando ele abraçou e disse que eu era o candidato, em 15 dias, faltavam 15 dias para a eleição, Álvaro foi um gigante. Ele é. Então é isso que eu tô dizendo. E eu sou muito grato a ele, assim. Ele não tinha obrigação nenhuma de votar em mim. Pois é. Mas vamos ser mais rápido por causa do tempo. Eu vi a imagem do Morro do Careca desmoronando, cara. Pois é. Aquilo pra mim doeu. Pois é. Como é que você avalia a posição de Álvaro e a posição de Fátima, do governo de Fátima? Se é governo Fátima, é ela. Você viu algum pronunciamento de Fátima sobre o Morro do Careca? Nenhum. Ela não faz pronunciamento sobre nada. Mas você acha que a situação ficou daquele jeito? Por quê? Olha, eu vou derrubar o Morro do Careca para acabar com o Álvaro? Prejudicar. Aí uma hora disse que quer fazer Ponta Negra, a praia lá de Santa Catarina. Camboriú? Quer fazer de Ponta Negra Balneário Camboriú. Eu queria muito que fosse Balneário Camboriú, porque está localizado no estado mais organizado da nação, que é Santa Catarina. É um modelo de gestão pública. E Balneário Camboriú emprega tantos cidadãos da terra. Imagine se a gente tivesse uma Balneário Camboriú aqui para empregar 20 vezes, 50 vezes a população que tem. As pessoas no Rio Grande do Norte aprenderam a ser contra o emprego. Ponta Negra, bem, bonita, atrativa, gera emprego e renda. Não tem visitante, né? Então vamos Álvaro lá. É solitário, como eu fui candidato solitário. Ele é solitário, mas ele tem braços que estão ajudando a ele a destravar isso aí. E eu acho que a governadora bota a mão na consciência e pense que ela tem o emprego dela garantido durante esses 4 anos. Mas milhares de norte-riograndenses precisam de gestão pública e de desenvolvimento público para poder chegar a um emprego. Hoje, para você, ganha Carlos Eduardo, Natália, porque o PT nunca ganhou a eleição em Natal, né? É um desafio, mais um, do PT. Ganha Carlos Eduardo, Natália Bonavides, Paulinho Freire ou o candidato de Álvaro. Acho que Natália é carta fora do baralho. Você acha que Natália não tem chance? Teria. Quando o Lula venceu a eleição, eu tinha certeza que ela seria difícil de bater. Hoje eu acho que ela é a mais fácil de vencer a eleição no segundo turno. A deputada Natália... Acho que ela estará no segundo turno, mas quem for com ela vai vencer a eleição. E você acha que Álvaro vai lançar... Você vê possibilidade de Álvaro para Carlos Eduardo, ou Rafael Mota, ou
Ou lançar Eu acho que isso é uma decisão única dele. Todos esses candidatos, esses pré-candidatos, querem o apoio dele. É natural. Não sei se Carlos Eduardo quer não, viu? Porque eu sou amigo de Carlos Eduardo, gosto Mas muito dele. desafiar Álvaro Dias... Mas ele passou, depois da eleição do Senado, ele passou a ter a derrota, as duas derrotas lhe fizeram mal. Que não foi ele... Álvaro não teve culpa, porque no acordo, Carlos seria candidato ao governo, e com o apoio de Álvaro e Rogério ao Senado, Carlos achou que o caminho mais fácil era com o PT. E ele estava certo, porque se Rafael Mota não fosse candidato, ele seria senador. Mas Fátima foi perfeita, tirou E derrotou Carlos Eduardo. Eduardo. E agora não apoia ele não faz parte do governo, Fátima. Não, no carnaval ela saiu com Natália pra cima e pra baixo, ela mandou um recado pra Carlos Eduardo e pra Rafael. Vocês procurem o canto de vocês, comigo não. Falta de opção. Em Natal é muita falta de opção. Fátima Bezerra é uma liderança política que nunca venceu uma eleição para prefeito de Natal. É por isso que eu vou perguntar umas coisas para você, umas coisas para encerrar a entrevista. Mas em 2026, o que é que eu coloquei aqui? Fátima sai ao Senado, Walter Alves, o atual vice, será o governador e todos os governadores que foram governadores... Naturalmente candidato ao governo. Foram naturais candidatos. Acho que ele será candidato. Mas acho que também há candidatos que eu considero fortíssimos. Álvaro Dias, Ezequiel Ferreira e Rogério Marinho. O que é que você acha disso? Olha, eu já estou feliz e pensando, sonhando em abril de 2026. Porque nesse dia o PT sai do governo e entra Walter Alves. De uma maneira ou de outra o PT está fora do Rio Grande do Norte. Mas na campanha, você acha que... Eu só tenho medo que o candidato ao governo não seja Walter, seja do PT. Aí... Você acha que Walter pode levar um bypass? O PT é o PT. O PT é o PT. É ele, depois por último ele. Eu vou citar aqui alguns nomes com quem você conviveu, porque é o sentido da entrevista, porque você é um cara que conhece a história política. Você é muito generoso. Não sou não, não sou não. Você me conhece há muito tempo. Me diga uma coisa, nós somos amigos. É diferente, nós temos relações por conta de São José. Mas me diga uma coisa, houve algum... Nunca o favorecimento meu, eu nunca trabalhei para você, nunca fiz nada para você que fosse profissional, nem... Admiração da mesma forma que você. Eu queria que você definisse uma frase, uma palavra. Alguns políticos que eu vou citar. Vilma. Coragem e gestão. Garibaldi. O governador das águas. Iberê Ferreira. O governador que deveria ter sido eleito. Robson Faria. Um amigo e um homem que sabe muito bem o interior do Rio Grande do Norte, o que é o interior do Rio Grande do Norte. José Agripino. É um exemplo que eu guardei na minha juventude, na minha adolescência. E Henrique Eduardo Alves, que anunciou a saída dele da vida pública. A grande saudade da classe política do Rio Grande do Norte. Eu coloquei um dia desse no Instagram o seguinte. Eu fui para o embate com o Henrique como vice naquela eleição de Robson. Sim, você qual que foi, mas assim, rapaz? eu tinha uma admiração muito grande por Henrique. Você teria sido um vice muito melhor para Henrique. Eu tinha uma admiração muito grande por Henrique. E assim, a história não foi... Henrique foi tão grande e a história não foi tão boa com ele. Não. Porque ele não venceu a eleição de prefeito de Natal, teria sido um grande prefeito de Natal. Exato. A população escolheu uma vez Vilma, que era uma grande prefeita. Naquele momento, acho que Vilma foi melhor mas que Aldo, mas a de Aldo foi Aldo assim, foi um passo que não deu retrocesso, certo. Que né? não deu certo. Eu não digo nem... Aldo era um cara extremamente preparado, mas não deu certo na política. Aí veio depois a candidatura ao governo, que nós tivemos que ter aquele embate. Você não foi... Mas Você eu rompeu tava com tão o Henrique tranquilo por quê, naquela hein? eleição. Você foi ser o vice de... Você foi a chapa do PT, né? Na verdade, era o desafio, Fátima né? foi sua companheira. Foi. Estivemos juntos lá. E estivemos juntos em outras campanhas, junto com Fátima. Eu sempre fui ali com o PT, a gente teve junto, mas assim, eu nunca me dei bem com Fátima, porque Fátima é aquela pessoa que bate foto, mas não tem ação. Eu acho que tem um pouco a pessoal. Ela não é uma pessoa simpática, não, no convívio? Olha, é incrível que o Rio Grande do Norte fala muitas vezes que a candidata A, B ou C é antipática. A candidata mais antipática que eu já conheci na minha vida foi Fátima. Disse tudo. E depois de Henrique, eu quero dizer que tirando a limpo,
teve hoje uma das suas edições mais brilhantes, porque conversamos sobre um tema que todo mundo gosta, né? Alguns falam mal porque não conhecem, mas quero dizer a você, Fábio, que eu estou muito feliz, primeiro por revê-lo, a gente faz tempo que não se vê, né? A vida traça esses destinos, né? Aponta esses descaminhos, porque eu quero bem a você sabe disso. Nós conversamos muito. Além de tudo, você entende muito de futebol. A gente discutiu muito de futebol, sobre futebol, seleção de 82 e tal. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz por você ter vindo e você pode aí dizer as suas palavras, se gostou, se não gostou. E as portas são sempre abertas aqui. Rubinho, eu sempre usei na política como um instrumento de coragem. Eu enfrentei o presidente da Câmara dos Deputados, eu enfrentei na época para o Tribunal de Contas a governadora, o presidente da Assembleia, eu enfrentei essa eleição agora, Fátima, quando ninguém queria ser candidato. Eu não tenho medo de desafio. Para mim, desafio é combustível que alimenta os meus sonhos e os milhares de Norte e Rio Grandenses de mudar esse estado, comigo ou com qualquer outra pessoa. Mas nunca perdi a essência de respeitar as adversidades e os adversários. Eu faço críticas contundentes, mas não pessoais. Quando eu critico Fátima, é porque ela realmente falta a essência naquela pessoa. Mas assim, você viu que eu disputei com o Henrique, mas eu admiro o Henrique. Então eu fui parceiro com o Robson. Vamos terminar assim. Rompemos, mas depois fiz amizade logo imediatamente depois da eleição. E tenho a maior admiração pela pessoa de Robson. Pois comigo não teve reconciliação. Tentei, mas o que eu recebi de troco foi muita desilusão, né? Muita perseguição. Minha família, quando coube na minha família, quando atingiu minha família, aí eu digo, não, esse cara deixou de ser amigo, não é mais desafeto. E se ele me trata como inimigo, também é meu inimigo. Deixa eu lhe perguntar. Das personalidades que você citou aí, todas elas, eu convivi com todas elas, mais próximo ou de forma distante, e muitas vezes com admiração. Para mim, todos eles me cultuaram minha formação, daquilo que eu quero ser e daquilo que eu não quero ser. Para mim, assim, dessas figuras que você falou aí, uma grande saudade é Iberê. Iberê, eu citei propositalmente porque eu sabia da sua ligação. Eu também era amigo dele. Agora, já que a gente falou de todos eles, defina Fátima, para a gente encerrar. Fátima precisa ser mais humana e mentir menos. Ok. Então, o Tirando a Limpo Cast com o ex-vice-governador Fábio Dantas chega ao fim. Poderíamos conversar aqui 3 horas, porque ele tem tema para tudo. Um abraço a todos e até a próxima edição.